E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Que bom que mais uma vez vocês estão aí para a gente poder bater um papinho, para a gente poder aí conversar um pouco hoje sobre o capítulo 15 de Marcos, o nosso penúltimo capítulo. Lembrando aí sempre aí que nós estamos aqui para um bate-papo, isso aqui é um bate-papo que a gente faz, tá? Sinta-se aí à vontade para comentar, colocar no comentário o que você quiser. E eu relembro, é de suma importância que você leia o capítulo, que você estude, porque por conta do tempo a gente não consegue falar de cada verso do capítulo e ler o capítulo todo junto aqui. Então fica aqui o convite, leia, estude o capítulo e deixe que Deus fale o que ele tem que falar para você. E depois estamos aqui te esperando para a gente poder conversar e para te ajudar, para a gente poder aprender juntos, tá bom? Então fica o convite. Lembrando que os comentários aí embaixo estão abertos para vocês, tá bom? Vamos fazer uma oração? Então, pega a sua Bíblia aí primeiro, pega a sua Bíblia. Se quiser, pega um papel, pega um lápis. Mas pelo menos a Bíblia, hein? Pega a Bíblia aí e pega tudo bonitinho. Se quiser, pausa o vídeo, vai pegar. E vamos aqui começar com uma rápida oração. Oremos. Pai querido, Pai amado, pedimos que o Espírito Santo fale para nós nesse vídeo, nesse estudo. E que o Senhor nos ensine as tuas verdades. Para a tua honra, para a tua glória e nunca para nós. Em nome de Jesus nos ajuda. Em nome de Jesus nos abençoe. Amém. Amém. Muito bem, Marcos, capítulo 15. Vamos lá. Calma que tá passando um helicóptero aqui. Marcos, capítulo 15. Ótima hora. Marcos, capítulo 15. Verso, tem aí os seus 47 versos. Então é um capítulo aí relativamente grande, ele continua contando, continua a história ali da fase final do ministério de Jesus aqui nessa terra, da sua vida aqui nesta terra, né? E o capítulo 15 vai tratar ali dos últimos momentos pré-crucificação. Então ali do verso 1 até o verso 15 nós temos Jesus perante Pilatos, né, onde ele é julgado, ele é levado perante Pilatos, onde acontece uma conversa muito interessante que eu convido para que você leia, capítulo 1 até o capítulo 15. Pontos que eu gostaria de destacar. Primeiro ponto, Jesus estava sendo interrogado, estavam acusando Jesus, estavam falando coisas dele, e Jesus sempre quieto, coisa que nós falamos no vídeo do capítulo 14, né? Jesus, pessoas falando contra ele e criticando e julgando e xingando, e Jesus quieto. Jesus quieto, né? O que admirou Pilatos, como diz o verso 5. O verso 5 do capítulo 15 diz o seguinte: Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Então Pilatos se admirou pelo silêncio de Jesus. Em seguida, Marcos ele vai contar ali a partir do verso 6 que na Páscoa tinha o costume de soltar um dos prisioneiros, e aí é a famosa escolha entre Jesus e Barrabás. O interessante é que Barrabás, o verso 7 vai dizer que Barrabás ele participou de um tumulto, né, que havia acontecido ali, que havia cometido um homicídio. Então nós podemos considerar Barrabás como um assassino, né, um homicida. E quando eu entendo isso, olha que coisa louca. Eu tenho Jesus de um lado e um homicida do outro. Agora o povo tinha que escolher entre salvar Jesus e salvar o Messias, e salvar Jesus e salvar um homicida. Olha o quanto que Jesus se rebaixou para nós. Não que um homicida seja uma pessoa pior que outros, mas é alguém que cometeu um crime. Era um crime, né? E Jesus estava sendo comparado
com o criminoso. Né? De um lado, eu tenho o Barrabás, que tira vidas. E do outro, eu tenho Jesus, que dá a vida. De um lado, um que dá a vida. O outro, o que tira. Né? E a escolha do povo, nós já sabemos qual foi. O povo quis soltar Barrabás e crucificar Jesus. Né? Isso é muito conhecido e muito importante. Depois desse julgamento, né? Agora já sabendo que Jesus seria crucificado de fato, ali do verso 16 até o verso 20, nós temos Jesus sendo entregue aos soldados, e é nesse momento onde ele já começa ali sendo humilhado. Né? Ali do verso 16 até o verso 20, nós vemos que Jesus recebeu a coroa de espinhos, que batiam na cabeça de Jesus, cuspiam nele. Do verso 16 ao verso 20, nós vemos que Jesus recebeu a coroa, apanhou e foi cuspido, né? Pelos soldados ali, já preparando para a crucificação. Né? Então a humilhação de Jesus já começa aqui. Antes de ser crucificado, Jesus já estava sendo muito humilhado por mim e por você, em meu favor e em seu favor. E ali no verso 21 vai dizer que um homem chamado Simão Cirineu ajudou Jesus a carregar a cruz, e a partir do verso 22 até o verso 32 nós temos a crucificação. Né? Então, ali no verso 22 vai dizer que ofereceram vinho com mirra para Jesus, e isso era para amenizar a dor. Né? E Jesus não aceitou. Jesus não quis amenizar a sua dor, porque ele sabia que ele estava aqui para morrer. Ele sabia que ele estava aqui não só para morrer, mas para sofrer. E ele não aceitou ter a sua dor amenizada. Primeiro ponto de destaque. Então, crucificaram a Jesus, e crucificaram a Jesus na hora terceira. O verso 25 vai dizer que era a hora terceira. A hora terceira, que a Bíblia trata de hora terceira, hora sexta, hora nona, nos nossos dias, aqui na nossa cultura, né, enfim, hoje em dia, a hora terceira, ela seria 9 horas da manhã para nós aqui. Né? E 9 horas da manhã, ou seja, a hora terceira, era justamente a hora do primeiro sacrifício. Lembra que os judeus faziam sacrifício dos cordeiros no santuário? Lembra que tinha um santuário, sacrificava o cordeiro? Né? Você pode ver isso em Êxodo. Aqui no Antigo Testamento você vai encontrar muito isso do sacrifício. E o primeiro sacrifício era justamente a hora terceira. Haviam 2 por dia. Haviam 2 sacrifícios por dia. Outro helicóptero. Então, guarda essa informação. Haviam 2 sacrifícios por dia. O primeiro era na hora terceira. O segundo era na hora nona. Guarda essas 2 informações. Primeiro sacrifício, hora terceira. Segundo sacrifício, hora nona, que era aproximadamente 3 da tarde. Tá? Então, para você fixar, eu vou repetir mais uma vez. Primeiro sacrifício, hora terceira. Segundo sacrifício, hora nona. Tá bom? Guarda isso aí. Perfeito. Então, verso 25 vai dizer que Jesus foi crucificado na hora terceira, hora do primeiro sacrifício. Ok. E aí continua a história, né? Jesus na cruz, entre os 2 ladrões, é colocado na cruz lá Jesus Nazareno, rei dos judeus, né? Ali o verso 26 vai dizer que colocaram uma plaquinha, né, em cima, o rei dos judeus na cruz de Jesus. No verso 29 até o final do verso 32, nós temos ali Jesus sendo humilhado, agora crucificado. Ele tinha sido humilhado antes da cruz, né? E agora ele é humilhado enquanto está lá, preso na cruz, né?
onde as pessoas que passam ali zombam dele, blasfemam, desafiam, tentam e por aí vai. Então leia o verso 29 até o verso 32, que vai dizer que Jesus foi humilhado, né? Que ele foi motivo de chacota, de piada, crucificado entre os dois malfeitores. Quando eu vou para o próximo relato, que agora do verso 33 ao verso 41, que é a morte em si de Jesus. Falou agora da crucificação, agora vai falar do momento da morte de Jesus, né? Do que aconteceu no momento da morte. O verso 33 começa falando da morte, e o verso 34, leia o verso 34, você vai ver que o verso 34 vai dizer que Jesus morreu na hora nona. Você entendeu? Eu tenho dois sacrifícios lá no Antigo Testamento. Primeiro a hora terceira e o segundo a hora nona. Jesus foi crucificado na hora terceira e morreu na hora nona. Entendeu por que aconteciam sacrifícios no Antigo Testamento? Entendeu por que aqueles cordeiros simbolizavam a Jesus? Nada é por acaso. E aqui está a consumação daqueles símbolos dos sacrifícios dos cordeiros do Antigo Testamento. Muito interessante. Então nós vemos que Jesus ele sente o peso do pecado na cruz a ponto de sentir que Deus o havia desamparado, né? Tamanho peso de todos os pecados do mundo, da história sobre Jesus. Ele sentiu que Deus o havia desamparado. Oferecem vinagre, porque Jesus disse que estava com sede, e ofereceram vinagre para Jesus, né? E Jesus tomou, né? E o interessante é que o vinagre era usado para a limpeza das necessidades. O vinagre era o papel higiênico daquela época. Então Jesus comeu papel higiênico sujo por mim e por você. Né? Mais um ponto. Nessa hora que Jesus morre, o véu do santuário que tinha na terra, onde aconteciam os sacrifícios, aquele véu se rompe de cima a baixo, mostrando que acabou, se foi concretizado. O verdadeiro cordeiro morreu. Não restam mais sacrifícios. E a Bíblia, o verso 39, fala que havia um centurião ali perto da cruz de Jesus, vendo tudo isso, Jesus exclamando, Jesus morrendo, e ali ele entende que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus, né? Então fica essa lição. Nunca é tarde para eu reconhecer que Cristo é o Filho de Deus. Ainda não é tarde, ainda é tempo, né? E este homem, ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus aos pés da cruz de Cristo, né? O último relato do capítulo é o seu sepultamento, né? Do verso 42 até o verso 47. O verso 42 vai dizer ali que as pessoas esperaram dar o pôr do sol para sepultarem a Jesus, né? Perdão, confundi. As pessoas elas correram para sepultar Jesus antes do pôr do sol, né? Mais uma vez mostrando que Jesus nunca ensinou a abolição da lei. Jesus estava morto, e as pessoas aqui guardavam o sábado. Então correram para sepultar Jesus antes do sábado, né? Jesus morreu muito rápido. A morte de cruz demorava cerca de 3 dias, e Jesus morreu ali aproximadamente em 3 horas, né? Muito, muito rápido, e o próprio Pilatos se admirou disso, né? Como diz o verso 44.
E esse é o relato da morte de Cristo, que ele sofreu por mim e por você. Leia o capítulo e deixe que Deus fale com você. Deixe que Deus te ensine o que Ele quer que você aprenda. Mais um helicóptero. Deixe que Deus te mostre o que deve ser mostrado. Leia o capítulo. Estude por você e deixe que Deus te ensine. Estamos aqui para te ajudar também. Vamos orar? Oremos. Pai querido, que o relato da morte de Jesus nos constranja. Que o amor de Jesus nos constranja. E mude, Senhor, e mude a nossa vida. Que a gente creia nisso, piamente. E que isso mude o nosso viver, que essa preciosidade mude o nosso viver. Grava isso em nosso coração. E que possamos viver em função de Cristo. Em nome de Jesus, nós oramos em nome de Jesus, que morreu por nós. Amém. Amém. Fique com o Papai do Céu, se cuida. A gente se vê em breve aí para o nosso último vídeo sobre Marcos. E lembre-se que existem outros vídeos aqui no canal. Acompanha, fica ligado. E lembre-se que sejamos filhos da luz.